Olá, mais um programa Rosane Silvestre com o programa Doce Afeto. Podem me chamar de Rô. Rosane Silvestre é o nome que eu uso aí na confeitaria, mas normalmente o meu entorno, todos aqueles que estão muito próximos a mim, me chamam de Rô. E você também já está muito pertinho da gente, então pode me chamar de Rô. E vocês já estão seguindo a rede Vivax? Não? E a Bolaria é da Rô? Também não? Vou te dar 30 segundos para entrar aí no Instagram e seguir. Entrou? Então coloque aí na lupinha. Rede Vivax TV Oficial e é da Rô. Lembrando, não tem um acento agudo, não é da Rô. E da Rô. Segue a gente, vocês vão ficar encantados com tudo que vocês vão ver na rede Vivax e também na Bolaria da Rô, porque quando a parceria é para dar certo, gente, ninguém separa. Então, cola na gente, porque hoje o dia tá assim, incrível, sensacional, um bolo afetivo, repleto de amor, repleto de memórias afetivas para mim e para vocês. Sabe o que eu tô trazendo hoje, gente? Bolo no pote de cenoura. Sim. Tá vendo essa belezinha que tá aparecendo aí na tela? Então ele tá lindo, né? Essa é uma versão que você pode fazer para vender com a mesma receita que a gente vai fazer agora para os bolos no pote. Bolo no pote é porta de entrada para qualquer confeiteiro que queira empreender. Tá aí na sua cozinha. Quer ganhar uma renda extra? Comece com bolo no pote, você vai ver que é sensacional. Bolo no pote, ele se vende sozinho, gente. E o que é muito legal, você tem diversas opções no mercado. As lojas de confeitaria, elas estão repletas de embalagens. Eu trouxe duas versões, tá? Eu trouxe 2 potes pequenos, porque para mim, na minha opinião, ele é perfeito para uma sobremesa, pós-almoço ou pós-jantar, para comer naquele lanchinho da tarde enquanto você está no trabalho e não pode parar por muito tempo. Ele é perfeito. Espera aí que eu vou mostrar para vocês as duas versões. Olha, tem esta versão, olha que gracinha. Deu? Tá dando para ver? Olha aqui, deixa eu até aproveitar. Aqui tem a minha etiqueta profissional, o é da Rô, meu telefone e meu Instagram. Isso daqui fica de dica para vocês, a importância de você colocar o seu nome, seu contato e rede social para venda. Isso faz toda a diferença, vocês não fazem ideia. E eu tô trazendo uma outra possibilidade, que é uma outra forma, é um potinho um pouquinho mais para festa. Tá dando para ver? Deu aí? Tá vendo? Olha, ele cabe na palma da minha mão. E aqui, ao invés de ter a minha etiqueta, é uma etiqueta que eu compro pronta em qualquer loja de confeitaria, produtos de confeitaria, tá? E aí você personaliza, enquanto você não consegue fazer uma etiqueta personalizada, você coloca uma etiqueta de beleza, embeleza o seu produto, embeleza aquilo que você faz com carinho, porque não é só colocar de qualquer jeito no pote, vocês vão ver na hora da montagem que existem técnicas para a gente deixar camadas perfeitas, porque a gente sempre come qualquer coisa que a gente olhe, né, e fala, nossa, que delícia, a gente come pelos olhos. Então, não é eu montar um bolinho de qualquer jeito, eu esfarelo, eu corto, como é que eu faço? A gente vai ver as técnicas aqui utilizadas para que vocês possam ou vender, empreender, né, na confeitaria, ou fazer para sua família, porque é super rápido, fácil e todo mundo gosta. E o melhor de ter essa opção no bolo no pote, no seu cardápio, se você for vender, é que você oportuniza o teu cliente a conhecer diversos sabores.
Então, de repente, ele quer fazer um bolo maior, um bolo para festa, um bolo de aniversário, mas ele não conhece todo o teu repertório, todo o teu cardápio. E experimentando os bolos no pote, ele tem um valor um pouquinho menor, né, do que um bolo inteiro, obviamente. E aí o teu cliente consegue comprar vários sabores e experimentar aquele que ele mais gosta para pedir. Desculpa, no seu aniversário, num casamento, o que quiser que seja para deixá-lo feliz, tá bom? Então vamos lá para o nosso mise en place. Venham comigo, papel e caneta na mão. A receita vai estar aqui embaixo na TV para vocês anotarem tudo, tá? O que nós temos aqui? Nós temos ovos, nós temos sal. Sim, sal é importante porque traz o dulçor mais acentuado para o nosso bolo. Baunilha, esta eu vou pegar aqui no pote para que vocês vejam que belezinha. Tá pegando aí, câmera? Boa, olha. Essa é a marca para cá, né? Melhor. Marca da Santo Antônio, uma loja que eu amo de paixão. Fica lá no meu bairro, no Tatuapé. Eles entregam para todo o Brasil. Vocês não fazem ideia da riqueza de loja que é a Santo Antônio. E eles são super parceiros de todos nós confeiteiros, viu? Cola neles porque é sucesso. Já dei aula lá. Se vocês olharem lá no feed, tem aula minha. Fechou? Vamos continuar. Açúcar, cenouras cortadinhas. Quanto menor ele estiver, melhor, tá? Porque aí não vai deixar o seu liquidificador sofrendo para bater, né? Óleo, então é um bolo à base de óleo, um bolo bem úmido, bem delicioso. Farinha de trigo, da melhor marca, mas que esteja num preço acessível. Um dia a gente vai falar só sobre farinha de trigo, gente. Ela é muito importante dentro da confeitaria. E existem N marcas no Brasil todo. Açúcar, normalmente refinado ou cristal. Eu particularmente gosto mais do refinado. Mas eu sei que na região norte e nordeste, eles encontram muito mais fácil o açúcar cristal. Então tem umas dicas aí, uns pulos no gato bem interessantes para quem usa o açúcar cristal. Fechou? Mas ao longo dos programas a gente vai falando sobre isso. E o mais importante, o fermento em pó. Fermento em pó é assim, algo que não dá para escapar, e também existem dicas importantes em relação ao fermento. Então, quando a gente for fazer o programa falando de farinha e de fermento, a gente vai dar dicas preciosas e valiosas para quem é da confeitaria já deve saber, mas por muitas vezes tem muitas pessoas, na maioria grandes mulheres aí querendo empreender, e não sabendo desses pulinhos do gato que fazem a diferença na hora de comprar um ingrediente, a gente chama de insumo, né, na confeitaria, e que às vezes vai fazer a diferença no final, no resultado final da nossa receita. Fechou? Então prestem muita atenção. E eu já trouxe hoje nós vamos fazer juntos o bolo de cenoura, tá? O artista principal da receita, o bolo de cenoura. Mas para deixar tudo muito mais gostoso, o bolo de cenoura tem sim que vir com chocolate. E aí eu trouxe aqui um brigadeiro bem cremoso. Só que essa receita aqui já está num outro programa que a gente fez, né, produção? Já tá lá. Corre lá, assiste pelo YouTube. Se mesmo assim, depois de assistir o programa onde a gente fez o brigadeiro, você ainda ficou com dúvida, chama a gente. É da Rô ou Vivax. Estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? E tem uma outra coisa que é muito importante para todos nós aqui na produção. Vocês são o personagem principal da nossa TV. Vocês são os personagens. Nós estamos aqui para compartilhar. E o que a gente sempre diz aqui é que nem todo mundo sabe tudo. Eu também não sei tudo, você também não sabe tudo. A gente aprende todos os dias e por isso que a gente criou esse programa
que é um doce afeto. Ele é doce porque a gente compartilha, porque sozinho a gente não é ninguém. Fechou? Então, no brigadeiro, se vocês quiserem anotar, mesmo antes de assistir o outro programa, leite condensado, creme de leite, leite integral, farinha de trigo e chocolate em pó, mais um pouquinho de cobertura fracionada ou chocolate nobre. Aí você que escolhe. Obviamente, chocolate nobre vai trazer um sabor muito mais acentuado, mas existem hoje no mercado, sim, grandes marcas de cobertura fracionada. Eu conheço várias, tá? Dá aí pra gente conversar também sobre isso. E pra gente deixar o bolinho no pote ainda mais bonito, eu trouxe esse granulê de chocolate que é, gente, chocolate puro. Vocês não fazem ideia. E como eu falei, a cenoura, que é aqui também um personagem muito principal dentro da receita, eu tenho uma dica, anota aí. Vai, pega papel, pega caneta se você ainda não pegou para anotar a receita. Cenouras, a gente fica encantada quando a gente vai ao mercado ou vai à feira e tem aquelas cenouras grandes, lindas, maravilhosas. E a gente fala, nossa, com 2 cenouras eu faço meu bolo de cenoura. Sim e não. Lembra que na confeitaria, seja ela familiar ou profissional, o utensílio mais importante é a balança. E aqui, a cenoura, ela foi pesada já descascada. E tem a dica e o pulo do gato que eu ia dar para vocês. Comprem as menores cenouras que vocês encontrarem. As menores. Porque elas têm mais sabor e cor. Então, o seu bolo, lembra aquele bolo que a gente viu lá na entrada, que eu falei, olha que bolo lindo? Ele foi feito assim com cenouras bem miudinhas, bem pequenininhas, e ele tá assim, num dourado tão lindo, tão maravilhoso, que eu vou falar, eu vou confessar, eu vou esfarelar, porque o meu bolo no pote, eu gosto dele esfarelado e não cortado. Você pode cortar aí na sua casa? Claro, a cozinha é sua. Quem manda no bolo do pote, o seu bolo, é você. Eu amo ele esfareladinho, bem úmido, com uma caldinha perfeita. Eu também vou falar da calda, que dá para você fazer rapidinho aí em casa. E dá dó de esfarelar aquele bolo, porque ele ficou tão lindo, tão perfeito, tão cheio de sabor. Mas bolo no pote é esfareladinho, bem gostoso, bem saboroso. Fechou? Olha, eu tenho aqui para vocês uma dica bem importante, que é corte a cenoura o menor que você puder. Tem algumas confeiteiras que eu vejo que elas ralam a cenoura. Dá certo? Super certo. Pode ir que vai rolar tranquilo. Tem algumas receitas, aliás, gente, confeitaria, quando você para pensar, existem N receitas de bolo de cenoura, assim, incríveis, maravilhosas. Com cenoura cozida dá certo? Dá certo. Com leite dá certo? Dá certo. Com cenoura com casca? Dá, mas só se ela for orgânica. Se não for orgânica, não, tá? Tem que tirar a casca. Então, são situações assim que a confeitaria é um mar de possibilidades. Eu fico assim encantada com tudo que a gente tem aí a desenvolver dentro da confeitaria. E aí esse programa, pensando em você que quer empreender, vai trazer cada vez mais receitas simples, de fácil acesso, com ingredientes o mais barato possível, para que vocês ganhem dinheiro. E você ganha dinheiro vendendo ou fazendo para sua família, porque aí o custo é menor e dá para você projetar esse dinheiro para outras coisas. E aí, agora, sabe o que a gente vai fazer? Porque a gente piscou o olho, o tempo passou aqui na TV. É hora do intervalo, eu já tô chamando ele. É o tempo de você se organizar, pegou a receita aqui embaixo na TV e vem fazer esse bolo comigo.
E já voltamos para o segundo bloco desse programa que tá incrível, delicioso. E, gente, essa receita ela é tão boa, tão competente, ela é tão maravilhosa que eu falei da cor do bolo, né? E vocês não imaginam, essa receita rendeu para mim 2 bolos de 18 centímetros cada forma. Quer dar uma olhadinha? Vamos lá ver. Vem comigo, vem, vem, vem. Olha isso, gente. Posso abrir, câmera? Tcharam! Olha que coisa mais linda! Eu sou apaixonada. E o cheiro que levanta? E a gente viu aquele primeiro, bem douradinho, né? Lembra? Ai, tá tão lindo! Eu só vou tampar aqui, tá? Pra gente começar na nossa produção. E você, já conseguiu pegar tudo aí na sua geladeira? Ovo, cenoura. Cenoura todo mundo tem em casa, né? Tem, lógico. Bom, já dei a dica da cenoura, um pulo do gato bem bacana, tá? E eu vou colocar aqui a cenoura. Ele é praticamente um bolo todo feito no liquidificador, que é super simples. Eu tenho aqui, gente, não sei se vocês perceberam as 3 gemas, eu tô fazendo metade da receita. Sim, dá para eu fazer metade das receitas. Elas só tem que estar pesadas, facilita muito. Dá para fazer metade quando é uma receita em xícaras? Também dá, dependendo da tua receita. Agora, quando você transforma a tua receita, né, vamos pensar assim, mais caseira, para peso, isso é um facilitador incrível. E aí vocês vão pensar assim, se a receita total vão 5 ovos, não teria que ser 2,5 ovos? Sim, teria. E numa próxima oportunidade a gente vai trabalhar com como eu divido meu ovo, se eu faço meia receita, 1/4 da receita, 1/3 da receita. Mas hoje, os ovos que eu trouxe, eu precisava atingir 250 gramas de ovos. Aqui eu consegui 125 com 3 ovos. Por quê? Porque eles estavam menores, tá? E todo o programa eu gosto de falar, fiquem atentos à validade dos ovos. Isso é muito importante, que não adianta só pôr baunilha para de repente, eu vou pôr baunilha e sai o cheiro do ovo. O que importa é a validade desse ovo, tá? Olha, tô colocando aqui, eu sou a louca da baunilha, eu amo baunilha. Eu coloco praticamente em tudo. Vamos colocar o óleo. Qual óleo eu tô utilizando? Óleo de soja. E aí, eu fui fazer outro dia um workshop, eu acabei falando um pouquinho no outro programa, e a Nutri falou que o melhor óleo para se cozinhar é óleo de soja, viu? É um dos óleos mais baratos e às vezes ele é tão desmerecido na confeitaria e na cozinha quente. E por muitas vezes dentro de casa também, né? Porque a gente fala, não, vou pegar esse que é melhor. Uma pitadinha de sal, sim, sal, sempre importante. E eu já vou colocar o açúcar. Ele entra aqui na minha receita como líquido, tá? Obviamente que ele não é líquido, mas ele é chamado de líquido na maioria das receitas. Ele vem com os líquidos. Pronto. Vocês estão percebendo que a cada passo e cada utilização de um dos ingredientes, a gente já vai tirando a louça? Se a gente já tem essa possibilidade, aqui é tudo muito pertinho, a bancada, a pia, o forno, isso é um facilitador pra gente. Então, se você puder, já vai tirando também, tá? Porque quanto mais limpa a nossa bancada está, dá menos estresse. Sabe? Aí fica aquela bagunça, aí você olha e fala, não vai dar tempo, eu ainda tenho que lavar a louça. Então vem um monte de coisa na cabeça da gente que deixa a gente em estresse mesmo, um pensamento mais ansioso. Então não, se tranquiliza, faz aos pouquinhos que vai dar tudo certo. Mas essa organização de mise en place, de limpeza da bancada ou pia, depende de onde você está fazendo,
É super importante. Combinado? Agora vamos lá comigo bater esse bolo? Produção, um barulhinho, tá? Barulhão. Pronto. Gente, dá para ver aqui, gente? Olha isso. Olha essa cor que maravilhosa. Quanto tempo eu vou bater, Rô? Quanto tempo for necessário para triturar muito bem a sua cenoura e os ingredientes se misturarem muito bem. Só isso. Preciso ficar batendo 5, 10 minutos? Não, não. Agregou tudo, você percebeu, olhou e falou, minha cenourinha tá toda ali já introduzida em todos os ingredientes. Fechou. Agora eu vou pegar aqui uma tigela ou bowl, você escolhe aí o nome que você queira utilizar. A gente na confeitaria usa muito bowl, né? Mas é tigela mesmo, viu, gente? Presta atenção. Vem comigo. Olha isso. Não tá lindo demais? Ó, olha o que tá aqui, gente. Dá pra ver? Olha uma cenourinha aqui, ó. Olha ela. O que eu vou fazer aqui? Volto e bato de novo, sem problema algum. A gente, às vezes, olha e fala, deu tudo certo, tá tudo bem. Volta, gente, volta pro liquidificador. Às vezes não pegou aquela cenoura, ela ficou rodopiando ali dentro. E no outro programa a gente falou sobre a estrutura do copo do liquidificador. Foi até engraçado, porque depois a produção foi atrás e deu uma pesquisada no melhor copo de liquidificador que tem. Vamos bater mais um pouquinho. Acho que agora... Aí. Vamos ver? Vamos lá. Vem comigo. Porque, ó, de novo. Gente, eu acho que ela é teimosa. Porque, ó, só ela. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui. Vai fazer diferença? Ela é muito pequenininha, não vai dar muita diferença, não. O que a gente não pode é mudar a receita, assim, vão 500 gramas de cenoura, tá? Faz de conta que a minha receita tá lá pedindo 500 gramas de cenoura. Aí eu vou colocar 400, vai dar certo? Não, não vai. Eu coloquei 485, vai dar certo? Vai, porque a diferença é muito pequenininha. Porque às vezes a gente vai fazer, até mesmo para a família da gente, eu quero um bolo de cenoura para o domingo, para tomar café com os meus filhos. Aí eu tenho lá, a receita pediu 500 gramas de cenoura, eu tenho 480. Não vou fazer o bolo de cenoura? Vai, pode fazer que vai dar certo. Tem 400? Não, não vai. Aí não faz. Faz metade, que aí dá certo. Por isso a importância da balança, né? Mas não é uma cor linda, maravilhosa? Cenoura pequenininha, tudo de bom, né? E aqui a gente vai dar um pulinho do gato, que é bem legal. Fermento junto com a farinha de trigo. Por quê? Porque vai facilitar o fermento
dentro da estrutura toda do bolo. E aí ele cresce mais uniforme. Combinado? Fechou? Agora eu dou uma misturadinha com um fouet. Rô, não tenho fouet. Colher. Sem problema algum. Posso usar a colher de pau? Não. Não pode. Sabe por quê? Porque por mais que a gente lave e seque a madeira, ela pode sim ser contaminada com o tempo, com o ar, enfim, melhor não usar. Usa sempre alguma coisa de silicone ou de alumínio, né, de inox, que a maioria das colheres são de inox, aí ok, aí dá certo. A gente tem preocupação assim, 1000, né, na cozinha, porque eu digo que a cozinha, ela é tão séria, que a cozinha pode adoecer uma pessoa. Haja visto que a gente já viveu ao longo da vida tantos casos, né, de pessoas que comeram algum tipo de alimento e passou super mal. Às vezes em festas, várias pessoas também comeram algo contaminado. Então a cozinha é muito séria, gente, ela não é brincadeira não. Então para você que está querendo entrar para a confeitaria, né, para ganhar uma renda extra, que é super importante para todos nós, estudem, viu, sobre as boas práticas na cozinha. A Anvisa tem um manual completo das boas práticas. Aproveita a Anvisa, tá bom? Vou aqui já colocar toda a minha farinha e o meu fermento. Ah, sabe o que eu gosto muito no bolo de cenoura? Não sei se vocês já fizeram aí em casa, eu faço muito. Eu coloco raspinhas de laranja. Dá um sabor todo especial pro bolo de cenoura e você fica diferente, né? Você mostra para o seu cliente ou para sua família que você sai da curva. O famoso fora da caixa, tô pensando fora da caixa, sabe? E você se diferencia por conta de uma coisinha tão pequena, no caso aqui, as raspinhas de cenoura. Então, gente, use e abusa da criatividade, não fica sempre no mesmo caminho, não. Vai lá, corre atrás, estuda, aprenda. Como eu disse, existem diversos confeiteiros e confeiteiras muito importantes dentro da confeitaria. E eles abrem assim o coração, o tempo, e eles fazem lives, eles colocam sabedoria gratuitamente a nós todos, a mim, a vocês. E é isso que a gente gosta de fazer, compartilhar conhecimento, né? Então eu vou aqui, como eu falei, eu vou tirar aquela cenourinha teimosa. Cadê ela? Gente, ela sumiu. Ela tá aqui. Eu vou pegar ela no pulo do gato. Sabe o que eu vou fazer? Pegar minha forma que já tá untada, eu usei desmoldante. Olha, tenho 2 tamanhos de forma aqui. Dá pra ver? Tudo bem? São alturas diferentes e diâmetros diferentes, tá? Como eu fiz só metade, eu acho que eu vou fazer nessa maiorzinha aqui. E aí a gente já pega a danada da cenoura, que ela tá em algum lugar aqui da minha massa. Gente, eu me divirto tanto na cozinha, acho que eu já achei ela aqui. Opa! Sabe o que eu faço muito na minha cozinha? Eu trabalho com música. Então eu sempre ponho uma música, tá tocando, eu tô cantando. Olha, tirei, tá? Tudo bem? Deu pra ver? Olha aqui. Essa daqui a gente descarta. Pronto. Eu me divirto na minha cozinha. E eu digo assim, né? Cozinha tem que ser prazerosa, tem que ser gostosa, tem que ser relaxante. Eu falo que cozinha pra mim é terapia, viu?
Aliás, eu conheci tanta gente boa que me ajuda em manter a minha saúde mental pela confeitaria. Já conhecia muita gente ao longo da minha vida, né, profissional e pessoal. Já conheci muita gente, mas a confeitaria me trouxe tanta gente boa, pessoas tão importantes, e a gente vai só colocar essa massa linda no forno e vamos chamar o comercial. Já já eu volto, pessoal! E já voltamos, e olha, esse tempo é cruel mesmo, né, gente? A gente piscou o olho e já estamos no último bloco desse programa tão doce, tão cheio de sabores e texturas. E aí eu vou fazer agora uma coisa que, de verdade, dá até dó de fazer, né, gente? Dá, olha, que tá um bolo tão lindo e a gente vai fazer o quê? Esfarelar ele. Vamos pôr a mão na massa. E vocês sabem a importância de lavar as mãos, né? Então, enquanto vocês estavam aí se organizando, eu também já estava aqui, já estava higienizando as mãos, já tomei uma aguinha, já fiz um pouquinho de tudo aqui. E agora a gente vai literalmente esfarelar esse bolo. Olha a cor dele, gente, eu tô apaixonada. Essa cenourinha tava que tava, viu? Bem da boa. E vou dar mais um pulo no gato. No gato não, né? Pulo do gato, né? Rosane. Um pulo do gato que vai facilitar a vida de vocês num grau maravilhoso. Eu conversando um dia com uma amiga confeiteira, eu falei, eu tô esfarelando bolo com um garfo. Ela falou pra mim, põe esse bolo no bol da batedeira com o globo, com o batedor globo, e esfarela esse bolo lá, na batedeira. 30 segundinhos é perfeito, dá super certo. Foi assim, salvador da pátria, porque quando você começa a vender bolinho no pote, você vende toda semana. Toda semana tá saindo bolinho no pote. E também ao longo dos programas eu vou falar sobre venda corporativa. Gente, corporativa é vida, vocês não fazem ideia, não fazem ideia do que é isso. Tem empresas que já deixam um lastro financeiro, né? Um pedaço ali do financeiro focado para eventos. E normalmente as empresas, elas não querem nem saber o preço. Elas vão lá, elas pedem, você dá um valor justo, que tem que ser justo para todo mundo, e eles compram de você com tranquilidade. E aqui, olha, gente, já tá quase. O que eu faria aqui? E eu vou fazer porque vai dar certo. A gente pode quebrar ele com as mãos. Olha, lembra que eu falei que eu já tinha higienizado as minhas mãos? Eu quebro, ou eu pego a ponta do garfo. Vai que eu não tenho batedeira com um batedor globo, né? Aí vai falar pra mim, Rô, não vou fazer. Gente, não tem desculpa não pra trabalhar, viu? Pode colar na gente que tá tudo certo. E olha que cor mais maravilhosa. Normalmente a gente faz bolo de cenoura com ou brigadeiro de chocolate, ou quando o bolo é inteiro, né? A gente faz aquela caldinha mais quebradiça, que a nossa avó fazia. É uma delícia e qualquer dia eu posso fazer aqui com vocês. Vocês já fizeram bolo de cenoura? Eu não sei se a produção já comeu, eu vou ver agora. Já fizeram bolo de cenoura com brigadeiro branco? Não, né, produção? Vou trazer aqui para vocês. Aí você pode, como eu falo sempre, a confeitaria é um mar de possibilidades. Você pode fazer com brigadeiro branco, você pode fazer com brigadeiro de leite em pó, com brigadeiro de limão. Você pode fazer com um creme de confeiteiro bem saboroso. Gente, viaja! Nós não falamos no outro bloco? Pensa fora da caixa? Então pensa fora da caixa. Olha aqui, gente, já tá todo esfareladinho, maravilhoso. O perfume
É incrível. Eu amo o bolo de cenoura. Não é muito avó, né? Só pegar aquele chocolate quente num dia frio. Meu Deus. Vou só lavar minha mão, gente. Pronto. Meu paninho. Opa! Desculpa o barulho, viu? Aí em casa também faz bagunça, né? Olha. E agora a gente vai começar a montagem. Essa é a parte principal de um bolo no pote. Porque não é só eu jogar aqui o bolo, o brigadeiro, pôr uma coberturinha ali, tchau e bênção. Não, não, não. Principalmente se você quiser, venda. E aí eu vou fazer aqui com você algumas unidades. Óbvio que o programa passa tão rápido que não dá tempo da gente fazer todo o processo aqui. Desculpa, o processo dá. Não dá tempo de fazer todo o produto aqui que a gente tem, né? Porque demora um pouquinho. Porque bolo no pote, ele requer delicadeza. Não é só chegar, vou colocar aqui qualquer jeito. Não, não, não. Não falei que os produtos se vendem porque as pessoas comem primeiro com os olhos? Então, beleza, é importante. E aqui eu vou padronizar, porque eu vou pensar em venda já, tá? O meu potinho de 145 ml e eu vou colocar 10 gramas. Ah, Rô, foi para 11, 12, 14 é muito, mas 11, 12 tá legal. E aí, eu vou colocar... Ai, gente, eu me divirto aqui, viu? É cada uma que a gente vê atrás das câmeras que eu não vou nem falar para vocês. Mas voltando aqui, olha, 10 gramas de brigadeiro, tá? E aí, com muito cuidado, tá dando para pegar a câmera aqui? Deu? Aí. Eu vou meio que sujando o meu potinho de brigadeiro para fazer com que o meu cliente olhe e veja, meu Deus, quanta delicadeza numa produção. Vou fazer 3 aqui, tá bom? Tá dando para ver? Deu? Ótimo. E eu já falei para vocês que qualquer dúvida que vocês venham a ter, é só chamar a gente pelo Instagram, né, produção? Pode ser? Pelo Instagram, o Rede Vivax TV Oficial ou é da Rô, você escolhe. Pode ser que a gente não responda na hora que você perguntou, tá? Porque às vezes as pessoas perguntam coisas pra gente meia-noite a gente tá dormindo. Pelo menos a gente espera. E aí a gente responde a dúvida de vocês. Então, se vocês quiserem anotar, eu coloquei 10 gramas de brigadeiro no fundo. E agora, eu zerei de novo a minha balança. E eu vou colocar 35 gramas do meu bolinho. Deu 37, tá tudo bem. Câmera tá dando para pegar. Vê aqui, ó. Olha. Deu? Pegou? Fazer mais um e eu vou fazer de uma outra forma para vocês verem que dá para facilitar o trabalho da gente. 35 gramas, 34, 35. Eu vou pegar um potinho daquele que eu tô usando e vou apertar um pouquinho, com muita delicadeza. Isso facilita o meu trabalho. Ele me traz a oportunidade de trabalhar com mais agilidade, tá? Olha, 35, pronto. Eu vou, bolo no pote é muito úmido, ele não é encharcado, tá? Porque senão fica na hora de pegar a colher assim, teu cliente vai pegar uma maçaroca. A gente não quer isso, a gente quer um bolo gostoso, tá? Então o que a gente vai colocar? Tem agora nas lojas de confeitaria essa bisnaga aqui, que se chama chuveirinho, tá? É maravilhosa. E aí, o brinco que eu venho aqui e dou, ó, câmera tá dando?
um chuchu. Ó, pronto. Tá ótimo. Porque depois, como ele é um bolo que vai ficar na geladeira, automaticamente ele vai umedecendo, tá? E aí vai ficando cada vez mais gostoso. A gente fala assim, bolo no dia seguinte não é mais gostoso? É muito mais gostoso. E agora aqui, olha, eu vou colocar 20 gramas na camada do meio. Rô, é padrão? Não, esse é o meu padrão. Você pode fazer da maneira que você quiser. A cozinha é sua, você que manda nela. Então, faça do melhor jeito possível e que fique bom para você e os seus clientes, tá? Olha aqui. Vocês viram a cremosidade desse brigadeiro, gente? Porque bolo no pote, ele não pode ter aquele recheio duro. Ele tem que ser um recheio cremoso, que as camadas elas se misturem e fiquem perfeitas na boca do cliente ou na boca da pessoa que estiver comendo aí na casa, na sua família, nos seus amigos. Que seja assim bem delicioso, saboroso. Olha, camadas perfeitas, tá vendo? Agora a gente vem e coloca mais bolo. Lembrando, o bolo no pote, gente, é entrada na confeitaria, viu? Aqui eu chego a 90 gramas de bolo e brigadeiro. Opa! Aqui eu já não uso mais o potinho, posso até utilizar, mas eu prefiro a colher, que já tá na mão mesmo. E eu já vou acertando aqui, olha, até a gente finalizar. Olha, mais um pouquinho, pronto. Mais um chuchu da calda, pronto. E aqui eu vou colocar mais 10 gramas de brigadeiro. Aí eu vou... Vocês perceberam que eu fiz como se fosse uma produção? Então, se eu tiver 50 bolos no pote para fazer, eu vou fazer primeiro o chãozinho, né? Aquela parte de baixo, depois eu venho pro bolo, pra calda, e facilita muito a vida da gente. Agora eu venho aqui nivelando esse brigadeiro com uma faquinha, que eu falei para a produção que eu ia contar a história, eu vou tentar ser bem rápida. A minha avó veio de Portugal e quando ela chegou, ela foi ser lavadeira, né? Então ela lavava roupas para fora. E aí num dia, voltando para casa, ela encontrou essa pazinha, que é uma... A gente soube depois que é uma faquinha de peixe, uma faquinha de peixe, e a gente sempre usou para passar manteiga. Nas câmeras até falou, essa é uma faquinha de passar manteiga. E é mesmo, lá em casa era. Agora aqui, a gente, para finalizar, a gente limpa a bordinha. Pode ser com a mão? Pode, porque eu lavei, lembra? Deixa eu só pegar aqui meu paninho, meu papel toalha, na verdade. E vou salpicar granulê, para deixar esse bolinho no pote bem irresistível, bem maravilhoso. Posso vir com raspinhas de chocolate que eu mesma raspo em casa, pode ser granulado, pode ser o que você quiser. E aí depois, gente, é só entregar para o teu cliente ser feliz. Eu sempre entrego com uma colherzinha embalada com guardanapo, tá? Que isso, se o cliente quiser, ele já come no carro. E aqui mais uma sugestão de fácil venda.
maravilhosa para vocês. Aí eu tampo e ficou essa coisa mais graciosa da vida. Lindo, né? Pessoal, olha, só para a gente finalizar, eu tenho aqui algumas perguntas que são bem interessantes. Eu vou ser bem rápida, tá bom? Anota aí. Posso substituir o óleo do bolo por manteiga? Não. Nessa receita, não. Como faço para o bolo não ficar cru no meio? Temperatura ideal do forno e sempre coloque a sua assadeira, sua forma, bem no meio da grade do forno. E vai monitorando, faz o teste do palito que dá certo. Qual é o melhor ponto do brigadeiro para usar no pote? Como eu falei, cremoso, maravilhoso, olha. Não pode ser aquele bolo, aquele ponto de brigadeiro de enrolar, não pode. E por último, posso congelar os potes prontos? Pode, desde que não tenha frutas frescas no pote. Beijo, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima!